Em pé como você está, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 41. Lucas 8, 41. Na nossa Bíblia, todas as Bíblias, aliás, tem 4 evangelhos. Os evangelhos falam da vida de Jesus, o que ele ensinou, o que ele fez, amém? E traz promessa daquilo que ele vai fazer também, amém? Em nome de Jesus. E muita coisa ele faz através da sua igreja, faz através dos nossos apriscos, né? Algo precioso, extraordinário. Diz assim, verso 41, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Pulamos agora para o verso 49, que diz assim, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Versículo 54. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então, Jesus lhes ordenou que dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Até aqui. Podemos sentar, meus irmãos. A palavra do Senhor já é abençoada. Ela traz consigo o mover, o agir do Espírito Santo. Ok? Eu quero nessa noite também parabenizar cada papai que está aqui. Amém? Cada papai, eu quero parabenizar vocês pelo dia de hoje. Né? Aqueles são pais, aquelas que são mães sozinhas e que também desempenham o papel de um pai. Ok? Aqueles são pais biológicos, aqueles são pais do coração também. Deus abençoe de maneira muito preciosa. Eu li essa semana alguma coisa tão linda que diz assim, o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Isso é tão interessante porque Deus atribui a si o título de Pai. Oração do Pai Nosso ensinado pelo Senhor Jesus. No Antigo Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Aí Jesus chega e ensina a respeito de uma identificação, né, com Deus como Pai. Também quero parabenizar que eles são pais espirituais. Como Paulo mesmo mencionou nas suas cartas, ele diz, eu sinto dores como que de parto, para vos gerar. Paulo também, ele fala para o seu discípulo Timóteo, ele chama assim, meu filho. Então tem uma paternidade espiritual também. Então parabenizo a todos, ok? E estava a buscar em Deus uma palavra para compartilhar com a amada igreja, a preciosa igreja do Senhor Jesus. Aí pensei, buscando em Deus, falar sobre alguns pais da Bíblia. Eu lembrei de grandes heróis, extraordinários heróis. Porém, analisando a vida deles, não coube um exemplo de pai. Davi, por exemplo, foi um grande guerreiro. Trouxe grandes vitórias para Israel. Vitórias extraordinárias. Mas falhou como pai. Infelizmente. Um grande herói para fora. Mas um fracasso dentro do lar. Até dizem que nenhuma conquista externa
compensa o fracasso no lar. Davi, ele foi um grande homem de Deus, mas em casa falhou. Outro também nós vamos encontrar o profeta Samuel, que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caía por terra, ou seja, tudo que ele falava se cumpria. Mas Samuel também falhou porque os seus filhos perverteram-se, porque julgavam a nação, mas através do suborno. Disse alguém que o seguinte, que todo pastor, evangelista, obreiro, ele tem uma mensagem extraordinária, enquanto seus filhos têm até 4, 5 anos. Depois os filhos tomam o caminho que querem. E acabam, às vezes, indo por caminhos contrários àquilo que o pai a vida inteira ensinou aos seus filhos. A Bíblia também diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, mas eu acho tão interessante que isso aqui é cabível, não às crianças, que ainda não têm uma noção, um entendimento, mas, segundo um autor, ele diz o seguinte, que a partir dos 30 anos, lá pelos 30 anos em diante, é hora de honrar os pais, porque é quando mais os pais precisam dos seus filhos. É quando o pai agora precisa de um dinheiro para o remédio e não tem dinheiro para comprar o remédio. É quando o pai precisa de uma assistência, de uma ajuda, e os filhos precisam estar ali presentes. E então, encontro isso aí. Agora nós estamos essa semana, né? Semana Dia dos Pais. É uma época de marketing, publicidade, que faz alusão ao Dia dos Pais. Mas o foco não é os pais. Todo marketing não tem a ver com os pais. Tem a ver com venda, tem a ver com comércio. O propósito não é o pai. Não é assim, agrada seu pai, mas é assim, compre o nosso produto que nós queremos vender. Então, há um marketing, há um comércio em cima disso aí. Mas uma coisa que também encasquita a coração e de nós pensarmos, o que mais movimenta o comércio é Natal. Depois do Natal, o que mais movimenta o comércio, Dia das Mães. Mas Dia dos Pais não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Em algumas situações, os filhos clamam por quem? Pela mãe. Estou dizendo em linhas gerais. Os pais, às vezes, ficam de fora. Mas por quê? Porque nós estamos numa sociedade de que o pai não é o mais importante. Por quê? Eu estou trazendo a vocês porquês e porquês. Meus amados, por que que o pai não é tão honrado tanto quanto a mãe? Porque pais falharam na sua missão de ser pai. E aí nós vamos encontrar nas páginas da Bíblia pessoas que foram heróis para o mundo, porém, um fracasso no seu lar. E aí podemos, como eu já mencionei, Davi, Samuel, próprio Israel, que ele ama um filho, mas o outro não tem todo carinho, aconchego do abraço do pai. O pai ama mais um filho, não ama tanto o outro, que é isso? Vamos encontrar Eli, um homem de Deus, ele traz uma palavra, a coisa se cumpre, mas falhou como pai. E aí agora eu vou encontrar o seguinte: Jesus vem, encarnado, ou seja, tendo um corpo, sendo filho de Deus, e agora Jesus vem, sendo filho de Deus, ele vem para restaurar paternidade, ok? Há muitos que têm um paternalismo, mas não a paternidade. E nós precisamos resgatar o senso de paternidade. Paternalismo é aquele pai que dá uma bicicleta para o filho, dá um skate para o filho, dá um joguinho para o filho, dá um relógio para o filho, dá um celular para o filho. Somente dá, isso é paternalismo. Mas não tem a presença em casa, não tem a presença que inspira uma confiança e tudo mais. E aí eu buscando alguém na Bíblia para compartilhar com vocês. E aí, de repente, meu coração, ele vai aterrissar no texto de tanto Marcos capítulo 5, Mateus também vai falar, mas eu quero deter então em cima do texto que nós lemos, Lucas capítulo 10, que vai falar sobre um pai. Um lar que passou por um problema, e quem vai tomar a solução e vai atrás da solução é o pai. A Bíblia vai falar sobre Jairo.
E nós estamos vivendo, meus amados, uma geração de pais ausentes. Bom pai não é aquele que dá tudo que o filho quer, que faz toda a vontade, querer dos seus filhos. Isso não é um bom pai. Ah, mas eu dou tudo para o meu filho. Você não quer dizer que você é um bom pai porque dá tudo. Você pode dar tudo material. Melhor legado que se pode deixar para um filho é um exemplo. Aliás, a gente diz o seguinte, que as palavras podem até conquistar, mas o exemplo arrasta, o exemplo leva. E eu quero deter então nesse personagem, Jairo, um pai que ele serve de exemplo. E o tema dessa mensagem, para compartilhar com vocês, é leve Jesus para sua casa. Foi exatamente o que Jairo fez. Ele pega Jesus e leva Jesus para sua casa. Um pai que leva Jesus para sua casa. Um pai que leva Jesus para os seus filhos. Um pai que traz Jesus para os seus filhos. Exatamente isso que Jairo vai fazer. Ele tem uma filha. E ele vai levar Jesus para sua filha. O que mais a sua filha precisava era Jesus. O que mais os nossos filhos precisam é Jesus. O que mais a nossa família necessita é Jesus. E a gente está dando coisas, bens para os filhos, mas não Jesus. Porque o pai não tem. O pai não busca Jesus. Então não tem. Aquilo que eu não busco, eu não tenho. Às vezes nós somos cheios dos nossos achismos, mas nos falta a essência de vida e relacionamento com Deus. Diga assim, pai, vocês dobram o joelho para orar com os filhos de vocês? Pais, vocês abram as escrituras e leem junto com os filhos? Pais precisam exercer esse papel do sacerdócio, ok? De conduzir Jesus a seus filhos, de apresentar Jesus aos seus filhos. Esse homem chamado Jairo era um homem religioso, mas mesmo sendo alguém religioso, ele está vivendo um desespero na sua vida. Ele está vivendo um momento que é um momento de uma tragédia dentro da sua casa, uma tragédia dentro do seu lar. Até eu digo assim, essa tragédia, ela é 3 vezes maior. Por que é tão aguçada a tragédia desse pai? Veja bem, Lucas vai narrar, no seu texto, ele vai narrar que ela tinha apenas 12 anos. Marcos também vai falar, durante a transcrição, Lucas fala lá no final, que tem 12 anos. Marcos fala no meio. Mas veja bem, as 3 coisas que mostram por que aguçou a dor no coração desse pai. Primeira coisa, porque ela era a filha única. Não é alguém, um pai que tem vários filhos, tem 4, 5, 6, 8 filhos. Mas alguém que tem uma filha única, só ela. Ao desespero, ao perder um filho único filho que tem. E ele perdeu a única filha que tinha. Segunda coisa que torna a dor maior ainda desse pai, além de ser filha única, a idade nova. Uma criança a sair da idade da infância, começando agora um processo para entrar na fase adulta, tão nova, tão jovem. A dor ela se torna maior por ser filha única e segundo, por ela ter apenas 12 anos. A dor ela é muito menor quando a pessoa já está com idade avançada e vai partir. Viveu. Mas 12 anos é tão tenra, é tão nova. Terceira coisa que aguçava a dor do coração desse pai, porque ali ia se apagar aquela família. Uma família que não teve filhos, que não teve herdeiros, que não teve uma geração que perpetuaria a família. Acabou a família ali, terminou, sem filhos. Então, a dor desse pai é grande. E Jairo, meus amados, quem ele era? A Bíblia vai dizer que ele era o chefe de uma sinagoga. O que é sinagoga? Né? É a junção de duas palavras, palavra sim e agogos. Okay? Agogos tem a ver com pedagogia, agogos é ensinar e sim juntos. É o lugar onde juntos eles aprendiam, eles se reuniam. As sinagogas iniciaram-se quando o povo foi extraído, tirado de Israel, tirado de Judá, foram deportados para uma nação longe, chamada Babilônia. Lá
eles se arrependeram dos seus pecados, eles começaram a se reunir. E lá então na sinagoga, eles se reuniam e eles compartilhavam, repartiam da palavra, ok? E estudavam as escrituras, estudavam as profecias. Essa é a história do começo das sinagogas. Depois as sinagogas foram se organizando. As sinagogas então precisavam ter 10 homens, não é 10 pessoas, 10 homens, 10 cabeças, 10 homens, ok? A partir de 10 homens já tinha uma sinagoga. E tinha um chefe, pessoa mais conceituada, que tinha um padrão mais elevado entre a sociedade, é o que seria o líder da sinagoga. E Jairo é alguém que ocupou o cargo mais importante que um judeu poderia exercer numa cidade, que era ser o líder, que era ser o chefe de uma sinagoga. E esse pai ele traz umas características que são muito preciosas. Uma delas que eu pontuo aqui, é que ele lutava pela sua família, amém? Ele lutava pela sua casa, ele lutava pelo seu lar, ele batalhava pela sua família. E esse homem, ele está lutando pela sua família, ele está lutando pela sua filha. Segunda coisa que eu observo nesse homem, e que nós devemos aprender essas características, é que ele buscou a Jesus de maneira desesperada, ele não buscou de qualquer maneira, mas ele buscou com intensidade, ele buscou de forma desesperada. E outra coisa que é o tema dessa mensagem, ele procura Jesus para levar Jesus para sua casa, ele não quer Jesus somente para ele. E nisso eu acho uma riqueza, meus amados, o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual. Eu quero levar Jesus para minha casa, não é apenas para mim. Sabe que agora nós estamos numa campanha de 24 horas de oração, ok? 24 horas de oração, nós pontuamos isso, né, na última reunião que tivemos do nosso upgrade. Nós estamos, meus amados, num relógio de oração 24 horas orando, pelo quê? Pela nossa conferência que nós vamos ter no dia 23 e 24, sexta e sábado. Já temos 3 pastores que vão estar aqui, homens de Deus, muito usados pelo Senhor, ok? Quem não fez ainda a sua inscrição deve fazer, faça ali no balcão, ou através do link que os líderes mandaram para os seus apriscos, ok? Faça a sua inscrição, não fica de fora. Às vezes a pessoa fica de fora, depois só fica sabendo que a bênção aconteceu. Nem terça-feira, por exemplo, nós tivemos o upgrade, nós falamos 13 coisas que nós estamos ajeitando, arrumando e melhorando na igreja, upgrade mesmo, né? Aí não veio, não sei o que aconteceu, alguma coisa já aconteceu, mudança aqui, eu quero parabenizar a equipe, funcionou perfeitamente, cada vez melhorando mais. Então, nos upgrade, a liderança, ok, os voluntários, não pode de maneira, de forma nenhuma faltar, porque não ficou assim, sem entender e sem compreender o que está acontecendo. Ok? E aí nós vamos ter então a nossa conferência, dia 23, 24, né? Pastor Wagner já está confirmado, o pastor Ander está confirmado, o pastor Mário também está confirmado, são grandes servos de Deus, e nós queremos buscar mais de Deus, receber mais de Deus, amém? Então, Jairo, ele vai buscar de Deus, ele busca de Deus para sua casa. Outra coisa que ele enfrentou, e todos nós enfrentamos também, mas ele enfrentou de maneira muito acentuada e muito descarada, ele enfrentou a oposição. Você quer buscar Deus? Tem oposição, sempre tem um tipo de oposição. Você fez um propósito de jejum, e inclusive vários irmãos estão jejuando, todos os dias tem um número grande de pessoas orando pela nossa conferência, amém? Buscando em Deus, porque vai ser algo sobrenatural, amém? Meus amados, ele enfrentou oposição para levar Jesus para a casa dele. Você quer levar Jesus para a sua casa? Não é assim, eu estou levando. Oposição. E ele enfrentou oposições para levar Jesus para a sua casa. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Ele enfrentou percalços no caminho também. Mas uma coisa muito preciosa, ele se humilhou. Sabe que nas sinagogas, Jesus até era perseguido. Porque Jesus, para eles, transgredia as leis, a lei do sábado e tudo mais. Mas Jesus, meus amados, mesmo sendo perseguido, certo? Este homem vai sendo líder, ele se humilha diante do Senhor Jesus, e aí ele recebe algo de Deus. Eu acho também algo muito precioso, assim, que eu posso ver no texto, meus amados, que ele enfrentou oposições, desânimo, palavra para desanimar, palavra para desacorçoar. Chegou o momento seguinte, ele conseguiu falar com Jesus, convenceu Jesus para ir na casa dele. Aí Jesus vai para a casa dele. De repente, está indo para a casa de Jairo. A situação de Jairo era desesperadora, tinha que ser rápido, tinha que ser ligeiro, a menina está morrendo. Pensa você está levando um filho no hospital, ou levando a sua filha no hospital.
De repente é o seguinte, você chega no médico, sacode o médico, doutor, por favor, ligeiro, minha filha está morrendo, socorre lá, socorre médico, socorre doutor. E aí você consegue, o doutor vem, ele diz, doutor, mais rápido, vamos lá, doutor, ligeiro. E aí de repente o médico, estou tentando. De repente alguém barra o médico, doutor, só um pouquinho, eu quero mostrar meu exame para o senhor aqui, eu gostaria de ver o que o senhor acha, o que eu tenho que fazer. O médico, tá, deixa eu ver teu exame aqui. O doutor, para de olhar esse exame, vamos lá. Jairo encontrou um percalço, porque no caminho, nós pulamos o texto, eu gostaria que você lesse em casa. E quando Jairo está indo, tinha uma multidão muito grande. E a Bíblia diz que a multidão até comprimia Jesus. De repente Jesus está indo com uma multidão, e de repente o que aconteceu foi que ele foi barrado. Ele foi parado porque alguém tocou nas vestes dele. E aí Jesus faz uma pergunta, quem é que me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos dizem o seguinte, Pedro, a Bíblia vai relatar que é Pedro. Senhor, a multidão te comprime, a multidão está tocando em ti. É muita gente. E tu vai perguntar quem te tocou? Diz ele, não, alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu uma virtude, que de mim saiu um poder, saiu algo de mim. Aí de repente, então a mulher disse, olha, sou eu. E aí a mulher vai contar toda a história dele. Toda a história vai contar. Diz, Senhor, eu estou há 12 anos sofrendo com um fluxo hemorrágico. Ou, traduzindo, uma menstruação que não para nunca. 12 anos. Ela não para, é direto. A Bíblia vai dizer que gastou tudo que ela tinha com médicos. Lucas, por ser médico, né, eu acho que não sei se estava querendo proteger a classe médica. Os outros dizem o seguinte, não adiantou nada o que os médicos fizeram. Lucas somente diz que ela gastou muito com os médicos. Dá uma aliviada na transcrição dele. Mas é algo muito profundo aqui. E ela está contando a história. E Jairo lá, Senhor, vamos lá, Senhor. E a mulher contando, eu sofro há 12 anos. A minha vida tem sido assim. A mulher, meus amados, que sofria com fluxo hemorrágico, ela era privada de viver na sociedade. Ela era privada de muitas coisas. Aquela mulher estava destruída. Mas a mulher, ela tocou no Senhor Jesus e ela recebeu a cura, ela recebeu o milagre. E ela começa a testemunhar aquela alegria. Aí Jesus disse para aquela mulher, então, uma preciosa e maravilhosa expressão. Jesus vai dizer para aquela mulher, filha, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou, vai em paz. E chama ela de filha. Olha, interessante, irmãos, e Jesus está falando com a mulher, conversando com a mulher. De repente chega alguém lá da casa de Jairo. Alguém da casa de Jairo, quer dizer, um familiar, um parente de Jairo, chega lá e vai dizer uma notícia. A queima-roupa traz uma notícia. Que notícia é? Notícia, Jairo, seguinte, ó, dá um tapinha nas costas dele. Não incomoda mais Jesus. Não importuna mais. Tua filha morreu. Que notícia? Que notícia pesada. Que notícia triste. Que notícia horrível. Que Jairo está recebendo. Tem muita gente na vida, meus amados, que está caminhando com Jesus. Jesus está caminhando com eles. Recebe uma notícia ruim e para. Eu pergunto, o que tem feito você parar? O que é que desanima você? Às vezes são notícias ruins, são coisas que não é o que você gostaria de ouvir, não é o que você gostaria de estar vivendo, não é o que você gostaria de estar passando, não é o que você gostaria de estar gemendo, e vem. Até parece assim que aqueles que trazem notícia ruim é muito maior do que aqueles que trazem boa notícia. Mas devemos fazer como Jairo, levar Jesus para a nossa casa, porque só Ele pode resolver, só Ele pode ajudar. Os grandes problemas, os grandes males que a gente vive e que a gente atravessa. Jairo está lá, desesperado. Aconteceu esses entraves. Não foi só o impedimento, não foi só o problema de família. A multidão. O texto mesmo diz que a multidão comprimia Jesus. Uma coisa é você caminhar sozinho, uma coisa é você ir lá no centro sozinho, caminhando, outra coisa é você ir com a multidão. A velocidade da multidão não é a velocidade de uma pessoa sozinha.
Você pegar a BR e ir a Porto Alegre ou ir a Novo Hamburgo, a partir daqui de São Leopoldo, sozinho na faixa, né, a BR só para você é uma coisa, você chega numa velocidade. Mas você pegar uma BR, um carro lotada, ok? Aquele congestionamento, a velocidade não é a mesma. E a Bíblia diz que tem uma multidão, e esse homem tem pressa, ele quer levar Jesus para a casa dele, porque ele precisa de Jesus. E esse homem vai encontrar então essas oposições, mas graças a Deus, por Jesus Cristo que nos traz vitória, porque ouvindo uma notícia ruim, olha, tua filha está morta, não incomoda mais Jesus. Eu digo que tem muita gente com essa mentalidade, não incomoda mais Jesus, não tem jeito, não adianta. E a gente às vezes crê muito mais na gente do que em Deus. Amados, é uma verdade. O ser humano acredita mais em si do que em Deus. Crê mais nas notícias do que em Deus. Tem gente que crê mais no jornal do que em Deus. Tem gente que crê mais no jornal do que na Bíblia. Tem gente que crê mais no horóscopo do que na Bíblia. Vai ler a Bíblia, ali vai te mostrar a palavra e direcionamento de Deus. Quando a gente nasce em Cristo Jesus, acabou a minha data de nascimento. Agora a minha identidade em Cristo é outra, eu não tenho mais horóscopo. Não é o zodíaco que vai orientar e dirigir a minha vida, é Jesus Cristo que vai dirigir a minha vida, a tua vida está na mão do Senhor, amém? E Ele que vai te conduzir, então vai ler a palavra de Deus, não como um horóscopo, né? Mas buscar direção, e a melhor direção vem do Senhor, bem? Quando esse homem ouve essa notícia, pessoas que vêm falar de morte, e a pessoa só fala da morte, só traz notícia ruim, e diz, olha, não incomoda mais o mestre. Tua filha morreu. Jesus dá 3 palavras para ele. Até tem na psicologia, minha esposa está cursando psicologia, ano que vem, se Deus quiser, já está formada, já está atendendo, né? Mas uma Luciana uma vez me compartilhou uma coisa seguinte, que ela aprendeu. E aprendizado a gente vai repartindo. Diz que para cada notícia ruim, ou para cada fato ruim, para poder consertar, temos que ouvir quantas boas? 5 boas. 5 coisas boas. Ouviu uma coisa ruim? Tem que ouvir mais 5 coisas boas para poder apagar e ajudar. Amém? Então, graças a Deus, né, pelas instruções, Luciano está, ano que vem se formando, a irmã Márcia também já está no caminho, glória a Deus, aleluia. Psicólogas abençoadas, cheias de Espírito Santo. Não sei se vocês vão realmente seguir, ou vão querer orar pela pessoa, né? Interceder pela pessoa, largar a palavra de Deus. Eu estava vendo um pastor, ele é pastor, mas ele também é psicólogo. Eles têm alguns casos que entram no gabinete dele, que ele tem a vontade de dizer, olha, tua solução para a tua vida é Jesus, viu? Jesus vai mudar a tua vida. Mas, por causa da profissão, ele tem que apresentar exatamente aquele caminho da psicologia. Mas a vontade, né, é já falar logo de Jesus, né? Que Deus abençoe as nossas psicólogas aqui, usadas pelo Senhor, né? Em nome de Jesus. Mas, meus amados, aí Jesus vai trazer palavra de ânimo para esse homem. Quando esse homem ouve uma palavra de desânimo, um pai, eu estou falando de um pai que ouve uma palavra de desânimo, de desacorçoamento. Jesus então disse para ele, quando diz, olha, a tua filha está morta. Todos choravam e pranteavam. A Jesus, não choreis, ela não está morta, mas riam-se dele. Aliás, versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, que disseram que não incomodasse mais o mestre, que ela estava morta, Jesus disse 3 coisas. Primeira coisa que Jesus diz, não temas. Segunda coisa que Jesus diz, crê somente. E o terceiro é a promessa, e ela será salva. Salva no seguinte, a sua enfermidade vai ser exterminada. Jesus, amados, sabe falar o que nós precisamos. As pessoas falam de morte, Jesus fala de vida. Eu acho tão interessante porque Jairo convida para Jesus, não apenas que leva a cura, mas alguém que realmente, meus amados, leva a vida. Ele convidou o autor da vida. Ele convidou aquele que dá vida e vida em abundância. Foi quem ele convidou para levar para a sua casa. Então, meus amados, a fé em Jesus Cristo transforma o final em começo. Com Jesus não tem ponto final. Com Jesus é uma vírgula, amém? Porque Jesus vai dar sequência e vai fazer o milagre. Ele vai operar de maneira extraordinária.
Amém? Jesus transforma a morte em vida, sempre foi assim. Sempre teve um final feliz com Jesus. Diz que certo pregador uma vez foi fazer um velório, ele foi procurar na Bíblia como é que Jesus conduzia os velórios, o que Jesus ensinava nos velórios. Aí ele foi ver, não teve nenhum velório que Jesus falou alguma coisa, que Jesus chegava lá e ressuscitava o morto. E acabava com o velório. Meus amados, Jesus é o dono da vida, amém? Algumas características de Jairo, né, como pais que todo filho precisa, o pai que todo filho precisa, um pai que busca solução para o seu lar. Jairo, ele assume para buscar uma solução para o seu lar. O pai, meus amados, gerando exemplo para os seus filhos, amém? Jairo mostra o exemplo a quem devemos buscar ajuda. Esse pai não está buscando outra alternativa, embora poderia, por causa das suas posses e recursos. Mas ele vai buscar em Cristo Jesus. Segunda coisa, esse pai é um pai consciente da importância que tem a família. A Bíblia menciona que Jairo era chefe, era o líder, era o presidente da sinagoga. Ele era responsável pela administração daquela sinagoga. Ele presidia o conselho dos anciões, dos conselheiros da sinagoga. Ele era responsável pelo bom andamento, pelo bom funcionamento de tudo. Desde a direção do culto que tinha na sinagoga, a delegação de obrigações de cada um, para a manutenção da ordem e do bem. Era um homem que sabia organizar bem, administrar bem. O trabalho dele estava bem, na casa não. Na sinagoga estava bem, em casa não. Na igreja está bem, está uma benção, em casa não. No aprisco, o líder está bem, mas em casa ele não está bem. No discipulado ele está fazendo bem, mas na sua casa não está bem. Está indo tudo bem. O trabalho que exerce na igreja está bem, em casa não está bem. E o que Jairo vai fazer? Ele quer Jesus para a casa dele. Ele não quer Jesus apenas lá na igreja. Ele não quer um contato com Jesus somente na igreja. Ele quer levar Jesus para dentro da sua casa. Porque só Jesus dentro da nossa casa, meus amados, é que vai resolver coisas que nós não conseguimos resolver. O que está faltando em casa? Jesus. O que está faltando entre o casal que não para de brigar? Jesus. Um casal cheio do Espírito Santo não vive a brigar. Pais cheios do Espírito Santo não vivem a espancar a sua família. Porque está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. Porque alguns dizem, olha, está cheio de demônio, não é cheio de Deus. Há pais que precisam gerar o exemplo de pais que buscam a Deus e que exercem a sua dependência em Deus, ok? Então ele não está buscando, Jairo não está buscando a Deus por causa do trabalho dele. Ele está buscando Jesus por causa do lar, por causa da família, por causa da casa dele. Porque ele está com um problema em casa, o resto está bem, mas em casa não está bem. Aliás, na realidade, onde tem que estar tudo melhor é em casa. Tem pessoas que o trabalho está bem, e gostam de se dedicar para o trabalho, a vida é só o trabalho, se satisfaz do trabalho, porque em casa não está bem. E onde eu tenho que levar Jesus? É para o meu trabalho? Em casa. Porque se Jesus estiver na minha casa, ele vai estar no meu trabalho também. Ele vai estar gerando, ele vai estar realizando também, também por onde, as demais lugares onde eu vou fazer, onde eu vou estar, onde eu vou exercer o meu trabalho e o meu ministério. Ok? Então ele não está buscando Jesus por causa do trabalho, ele está buscando a Jesus por causa da sua filha. Ok? Hoje há pais que os seus filhos não estão bem. Há pais que não sabem que os seus filhos estão doentes, fisicamente. Não só fisicamente, há filhos que não estão bem emocionalmente. Há filhos que não estão bem espiritualmente. E às vezes os pais não sabem, por causa, a aparência está tudo bem. Há filhos que estão mergulhando na droga e o pai não sabe. Há filhos que estão mergulhando na imoralidade e os pais não sabem. Porque os filhos não vão dizer, o pai, é o seguinte, eu estou pensando em usar uma droga, o que tu acha, o que tu me aconselha? Os filhos não vão dizer. Os pais não sabem. Jairo sabia a estrutura, a situação, como estava a sua filha. Eu acho tão precioso, irmãos, quando os pais sabem onde os filhos estão. Ontem, por exemplo, lá em casa, o Tiago estava fazendo discipulado, eu estava lá em cima, estava preparando a mensagem, lendo um livro. E eu consegui ouvir o Tiago estava discipulando, fazendo discipulado com o pessoal.
E logo depois teve um aprisco muito abençoado também, louvor, adoração, presença de Deus naquele lugar, os jovens ali adorando. Depois teve um momento de comunhão entre eles, né? Uma coisa preciosa. Eu digo, que preciosidade onde os filhos estão. Estão no lugar de comunhão, lugar de adoração, lugar de buscar a Deus. E aí eles foram até tarde. Eu já, não é porque eu estou com 53 anos, estou novo ainda, jovem, cheio de força e vigor, mas eu estava um pouco cansado. Perto da meia-noite eu vou descansar, eu vou apagar agora, né? Cedo eu teria que buscar a pastora Luciana em Porto Alegre, ela estava acompanhando o pai dela essa noite toda no Hospital Ernesto Dornelles, né? Estamos orando pelo meu sogro, que foi ontem para o hospital, né? Ou antes de ontem, já não lembro mais. E eu cedo eu teria que buscar, eu fui apagar, mas eu fiquei tão feliz, irmãos, porque os nossos filhos estão em um lugar bom. Eles têm que ser motivados, incentivados para estar com Jesus. Jesus, pai, acho ruim, eu não quero levar minha filha para o aprisco, não quero levar meu filho para o aprisco, porque não, irmãos, gera, certo? E dedique-se a uma função para ser apoiador para o teu filho estar no lugar de comunhão. Aonde os teus filhos vão? Quem é que influencia os teus filhos? Como é que está o discipulado com os nossos filhos? Nós devemos mirar eles, apontar eles e conduzi-los. Jesus para eles e eles para Jesus. Jairo, ele está buscando Jesus para sua filha. Pais devem buscar Jesus para os seus filhos. Ok? Um pai, Jairo também é um pai que sabe a quem recorrer no tempo de crise na família. Ele vai buscar exatamente a pessoa certa para a sua família. Ele vai buscar para Jesus. Eu li sobre Ernest Trenchard. Ele escreveu o seguinte, que a aflição é frequentemente a voz de Deus. E Deus estava agindo no meio de uma aflição para que Jairo buscasse Jesus. E às vezes a aflição, a voz de Deus conosco, para nos levar mais perto de Jesus. O seu coração aflito, angustiado, mas Deus está trabalhando. E é interessante que Jairo, meus amados, ele foi na fonte certa. Ele foi a Jesus. Amém? É aonde nós devemos ir. Buscar socorro, buscar ajuda para os nossos filhos. Jairo, meus amados, foi na fonte certa, ele foi na pessoa certa, e outra coisa, ele foi da maneira correta, da maneira certa. Por quê? O texto sagrado nos diz que quando ele chega a Jesus, Jairo, a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. Ou seja, ele dobra os seus joelhos, ele se inclina totalmente, e ele está se humilhando diante de Jesus. Ele se prostrou. Aliás, a Bíblia Sagrada diz, né? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele vos exaltará, ou seja, Ele vai te ouvir, vai te atender. Jairo, ele não chegou dando um carteiraço para Jesus. Jesus, tudo bem? Eu quero dizer, eu sou o Jairo, eu sou o chefe da sinagoga, presidente da sinagoga de Cafarnaum. Deve ser um prazer para ti me conhecer. Não. Ele não chega se apresentando os seus títulos. Deus não está interessado com os títulos que tens, ou que possa ter. Não vale nada para Jesus. Nada vale os títulos que nós possamos ter. Para Deus não importa. Mas sim é o nosso coração se humilhar diante dele. Há pessoas que nada têm, já têm um orgulho, uma arrogância. Para Deus, meus amados, Deus manda lá para o final da fila. Mas aqueles que mais se humilham, eles conseguem passar para frente. Eles conseguem chegar adiante por causa da sua humilhação. Sabe o que ele fez? Ele se prostrou. E o que isso significa? É que ele reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, mais importante do que ele, e que tinha toda a solução. E é diante dessas situações que nós devemos, amados, em qualquer circunstância e situação, nos curvar diante do Senhor Jesus. Ele reconheceu o poder de Jesus. E ele se prostrou. Ele nada exigiu, mas pediu com humildade. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que esse homem, ele se curvou, e não expôs os seus predicados, e nem tentou tirar proveito da sua condição social, ou até mesmo da sua posição religiosa, mas pelo contrário, ele se humilhou. Ele se colocou prostrado diante do Senhor Jesus. E na presença de Jesus, amados, não tem lugar para vaidade.
não tem lugar para grandeza. Quanto mais nos humilharmos, mais Deus vai exaltar o poder dele. E exatamente o que esse homem conseguiu, da parte do Senhor Jesus, ele conseguiu levar Jesus. Ele conseguiu. Obviamente, por quê, meus amados? Porque nós devemos chegar a Jesus por causas nobres. Por exemplo, chegou alguém para o Senhor Jesus e disse o seguinte: Senhor, estou te procurando, preciso de ti. Qual era a situação? É o seguinte, diz para o meu irmão que o meu irmão reparta a herança comigo. Aí Jesus faz uma pergunta: quem foi que me colocou por juiz sobre a vida de vocês? Ou seja, não está entendendo a missão de Jesus. A missão de Jesus é nos salvar, amém? É nos transformar, mudar o nosso coração, transformar a nossa vida. E não é estar dando herança, dando dinheiro, dando bens, dando coisas. Meus amados, isso aqui pode ser uma consequência de buscarmos a Deus, amarmos a Deus e entender qual é o propósito de Deus. Mas Jesus não veio para essas coisas. Não é o propósito do Senhor Jesus nos enriquecer, encher o nosso dinheiro de bolso. O propósito do Senhor Jesus é nos tirar da condenação eterna do inferno e nos transportar para o reino no seu reino. E aí, esse rapaz chegou para Jesus para repartir herança, não atendeu. Mas esse homem, ele chega para Jesus, Jairo, Jesus atendeu. Por quê? A causa desse homem era nobre. Ele estava buscando pela sua família. Ele estava buscando a solução para um problema que ele tinha dentro do seu lar, da sua casa. Aí Jesus vai com ele. E esse homem, que ele fez? Ele se humilhou diante do Senhor Jesus. John R. Byrne, ele diz o seguinte, que não há lugar na terra mais alto do que aos pés do Senhor Jesus. Não há lugar na terra mais alto do que aos pés do Senhor Jesus. E esse homem chegou ao lugar mais alto. Ele chegou aos pés do Senhor Jesus. Prostrou, adorou e pediu socorro. Amém? Cair aos pés do Senhor Jesus é estar de pé. Amém? Cair aos pés do Senhor Jesus é estar de pé. Jairo, meus amados, soube pedir da maneira correta. Porque a Bíblia diz assim, ele chegando a Jesus, ele suplicou. Suplicou não é, tu pode ir, quem sabe? Não, ele suplicou, por favor, misericórdia, tem compaixão, eu preciso de ti. Se tu não resolver, nada vai... Ele fez uma súplica diante do Senhor Jesus. Ele poderia ter procurado em outro lugar. Dinheiro talvez ele tinha, a situação econômica dele era boa, a social era boa, as influências que ele tinha eram boas, mas ele não foi buscar nesses lugares, ele foi diretamente em Jesus. E aí eu vou aprendendo, irmãos, e compartilho com vocês, que um pai que leva Jesus para casa, leva a vida para sua casa. Não leva apenas Jesus homem, Jesus pessoa, leva a vida. Porque Jesus é o autor da vida. A vida está nele. Toda a vida existe nele. Ele foi levar a vida para sua casa. Não apenas vida, ele foi levar a vida e vida em abundância. Porque Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que muitos pais estão levando para casa. Muitos pais levam para casa dinheiro, diversão, presentes caros. Às vezes levam vícios para dentro de casa. Às vezes levam violência para dentro de casa. Outros levam infidelidade para dentro de casa. Deixa eu dizer uma coisa sobre infidelidade. Infidelidade, irmãos, gera no mundo espiritual um espírito. E esse espírito, quando ele é acionado, não é apenas um ato, uma ação. Ele é conduzido uma herança para os filhos. Uma porta que se abre para os filhos entrar por aquela mesma porta que foi aberta. Se não houver arrependimento, mudança, transformação de vida, a desgraça alcança logo ali na esquina. Olha só, Davi vivia uma vida adorando a Deus, servindo a Deus. De repente, um desvio de conduta, um desvio moral na vida de Davi, uma queda e um tombo. O que foi gerar lá na frente? A maior das desgraças de um grande homem de Deus. A família foi dizimada, destruída, arrasada, acabada, porque abriu no mundo espiritual um leque e uma legalidade para uma destruição. O que os pais levam para dentro de casa? O que os pais deixam de herança para os seus filhos? Há pais que deixam herança financeira e material.
A outros levam a maior riqueza, a vida eterna para os filhos, apresentando, levando Jesus para dentro da sua casa. Há pais que dão somente entretenimento para os filhos, mas não ensina a vida eterna. Não conduz, não leva Jesus para dentro da sua casa. Há pais que levam morte para dentro da sua casa. A Bíblia vai falar no Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 4, que havia uma escola de profetas e um dos filhos do profeta foi buscar comida, procurar no meio do mato. Encontrou lá um arbusto lá com alguns legumes e trouxe. Descascou, botou na panela, estava fervendo lá, fazendo o ensopado. De repente está tudo prontinho. Alguém vai provar e diz: opa, tem morte na panela, tem morte na panela. Porque aquele arbusto era um veneno e ele não sabia. Há pais que estão botando na panela dos seus filhos comer veneno e os filhos estão morrendo. Porque estão exatamente o que os pais estão trazendo. O profeta manda chamar, traz farinha, coloca ali, faz o milagre. Irmãos, nós precisamos de um milagre para que não haja morte na nossa casa. Amém? Nós precisamos disso. Lembro da história de um pastor, a história eu ouvi porque era uma região onde nós convivíamos. Isso aconteceu há mais de 40 anos atrás, de 40 anos para cima. O pastor comprou uma televisão para dentro da sua casa. Aquela alegria, todo mundo feliz. Televisão preto e branco. Né? Antigamente era tudo preto e branco, né? Umas telas assim, aqueles enormes dos tubos. E aí o que aconteceu? Todo mundo feliz com a televisão. Aí o pastor se arrumou, se ajeitou, foi para o culto. Percebeu, os filhos não estavam em casa, no culto. Os filhos não estavam na igreja. A família ficou em casa por causa da televisão. O pastor chegou em casa, não sei se ele derramou óleo santo em cima do machado, do martelo. Falei, quebrou a televisão, despedaçou a televisão. Sei lá, se fosse nós, ia vender ela, fazer um troco, né? Ele quebrou, irmãos. Quebrou a televisão. E disse para os filhos: olha, se a televisão vai ser impedimento de vocês cultuar, adorar a Deus, televisão não entra mais aqui em casa. Converteu todos os filhos, graças a Deus. Certo, irmão? Firmeza no Evangelho, ensinamento. O que nós estamos levando para dentro de casa? O que nós estamos dando para os nossos filhos? Jairo, meus amados, ele levou Jesus para a sua casa, amém? Ele levou Jesus para a sua casa. O que nós vamos levar para a nossa casa? Talvez eu estou falando, você não é pai, você não é mãe, mas o que você leva para a sua casa? O que nós temos que levar para casa? Vamos aprender com Jairo. Jairo está levando Jesus, ele não levou morte para a sua casa, ele levou vida em abundância para a sua casa. E interessante que Jesus foi junto. O outro, Jesus não foi, porque eu estava pedindo partilha, bens, coisas materiais, dinheiro. Jesus não foi, mas esse Jesus foi. Meus amados, sabe por que Jesus foi? Porque ele se importa com a dor desse pai. Jesus se importou com a dor do pai. Eu digo assim, Jesus se importa com a tua dor. Jesus se importa com a tua dor. Jesus se importa com o sofrimento. Jesus se importa com as tuas lágrimas. Tanto que a Bíblia diz que no céu ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Mas importante é o seguinte, enxugarás lágrimas. Se você não tiver lágrimas, ele não vai enxugar. Porque às vezes a caminhada com Deus tem lágrima, tem dificuldade, tem percalço. A vida com Jesus aqui não é só festa. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições. Tenham ânimo, tenham ânimo. E esse homem, meus amados, ele quer levar Jesus para casa. Mas ele enfrenta uma multidão que trava, que vai meio devagar. Ele encontra familiar que vem, a Bíblia diz que é um familiar, alguém da família vem e diz, olha, não incomoda mais o mestre. Que alegria servir. Jesus estava ali para servir. De como pastor a gente tem a alegria de servir. E alguém diz, pastor, não quero lhe incomodar. Irmãos, o pastor está aqui para servir. O pastor está aqui para servir 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano e mais o bissexto a mais. Meus amados, é para servir. Os líderes dos apriscos estão aí para servir. E chega alguém, não incomoda o mestre. Aí Jesus tem que dizer 3 palavras para esse pai, para que não desanimasse. Porque sempre tem alguém usado pelo inimigo para desanimar. Não deixa o teu coração desanimar, continua levando a missão de levar Jesus para casa, amém?
Líderes de aprisco, não desanime, continue levando Jesus às pessoas, amém? Discipuladores, não parem, continue levando Jesus para os lares, amém? A recompensa é eterna, algo extraordinário. Quem leva Jesus para casa enfrenta oposição. Esse homem enfrentou oposição. Foi a multidão, foi a família, os problemas que parecem não ter solução, como a frase que aquele pai ouve, a mais dura que um pai pode ouvir: tua filha está morta. Ele ouviu essa notícia. Meus amados, mas quando Jesus está com a gente, quando Jesus está contigo, nós não precisamos temer más notícias, amém? Não precisamos temer as más notícias, Ele está conosco. Lembre-se que o salmista diz no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu está comigo, a Tua vara, Teu cajado me consola, a Tua presença, ela me sustenta, a Tua presença, ela me fortalece. A presença de Jesus, amados, na nossa caminhada, mesmo enfrentando dissabores, mesmo enfrentando agruras nessa vida e tempestades nessa vida, importante é o seguinte: Jesus está comigo, o meu barco não vai afundar, pode até balançar, mas não vai afundar, porque Jesus está no meu barco, amém? Amados, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós de uma maneira extraordinária. Faça como Jairo, levou Jesus para casa, superou tudo, o seu trabalho como pai foi feito, o resto agora estava na mão de Jesus, ele venceu, tudo isso estava na mão de Jesus. E se Jesus não estivesse do lado dele, a primeira notícia já desanimaria eles. Quantas pessoas já desanimaram na fé por causa de uma má notícia, por causa das coisas que vêm? O salmista mesmo diz: não temerei más notícias. É a presença do Senhor que vai nos ajudar a chegar lá. Faça como Jairo, leve Jesus para sua casa, amém? Meus amados, nós vemos um tempo gracioso que Deus tem para nós. Jesus está indo com Jairo, Jesus está entrando lá. Eu acho tão interessante duas coisas que Jesus fez e que nós devemos fazer também. Quando Jesus chega na casa, tem uma multidão chorando, muita gente chorando. Por quê? Foi detectado a morte. Uma vez eu falei que nós, humanos, imortais, entendemos de morte, mas Jesus não entende de morte, ele entende de vida, amém? E Jesus chega à vida. Quando chega lá, as pessoas, olha, não adianta mais, não tem mais solução, ela está morta. E aí o que nós devemos fazer, irmãos? Como Jesus fez, diz o seguinte, não, ela não está morta não, ela está dormindo. Ela estava dormindo? Não. Ela estava morta. Mas a última palavra é do Senhor Jesus, amém? A palavra que vale é a do Senhor Jesus. É dele, é para ele, é por ele, que as coisas vão funcionar. E aí Jesus está dizendo, não está morta, está dormindo. Irmãos, muitas vezes nós temos que trazer uma notícia em cima da outra, mas profetizando algo que as pessoas não entendem. Aí Jesus diz aquilo e, meus amados, a multidão a Bíblia diz que começaram a rir de Jesus, hein? Começaram a rir do Senhor Jesus. E a segunda coisa que Jesus faz, primeiro Jesus não concordou com a notícia deles, né? Não está morta, acabou. Jesus, não acabou ainda, só está dormindo. A segunda coisa que Jesus faz, e que nós devemos fazer, para encerrarmos. Jesus entra na casa, Jesus manda sair a multidão de dentro de casa. Sai todos aqueles que não creem. Vamos ficar aqui dentro só com quem crê. Jesus leva, meus amados, quem realmente se interessa pela causa. O pai e a mãe da menina. Só os pais, ninguém mais. Sai todo mundo. E Jesus leva entre os seus discípulos só Pedro, João e Tiago. Só três, os mais íntimos. Ele não levou Tomé, o duvidoso. Ele não levou Judas, o traidor, o interessado pelo dinheiro. Ele levou, meus amados, só aquelas pessoas que realmente estavam mais achegadas, que estavam vivendo o mesmo ambiente de fé. É Pedro que diz, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Levou João, que é aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, e ouvia o coração de Jesus de tão pertinho, tum, tum, tum. Que preciosos são os ouvidos de João, que ouviu o coração, as batidas do coração do Senhor Jesus.
Ele levou só gente próxima. Ele só levou gente, meus amados, que ia somar. Na tua vida espiritual, quer desfrutar de crescimento espiritual, anda com pessoa que vai somar e vai te ajudar. Para de andar com pessoas que dizendo, está morta, não tem mais solução, não tem saída. Para de andar com essa gente. Não soma nada, não contribui nada, só vai botar tua fé para baixo. Okay? Anda com gente assim, gente, vamos para o culto. Anda com gente, olha, não vamos faltar prisco. Anda com gente, olha, vamos para o discipulado, vamos lá porque é crescimento, na veia. Crescimento na veia espiritual, fé. Gente que vai injetar fé no teu coração. Gente que vai crer que realmente a tua história vai mudar. Para de andar com pessoas que dizem que não tem jeito. Esse é o problema de muita gente. Esse é porque muita gente para de caminhar na vida espiritual. Que anda com gente e diz, olha, já está morta. Não tem jeito não. Não tem jeito mesmo. E o casamento? Não, meu casamento não tem jeito. Pois é, mas é que tudo... Para de andar com gente assim. Troca, faz que nem Jesus. Sai todo mundo. Pai e a mãe, vem cá. Vocês estão autorizados a entrar comigo. Tiago, João, vem cá, porque é os que iam para a oração com ele. Né? Os que viam os milagres, a transfiguração. Tiago, João, Pedro, vem cá. Só nós aqui. E aí, chegando a menina, ele diz, menina, levanta. E a Bíblia diz que o Espírito voltou. Tem outra passagem que diz assim, Talita, come. Jesus está falando em hebraico. Até alguns, o nome da menina era Talita, que Jesus diz, Talita, não era. Jesus estava usando uma expressão, ok? Chamando, ok? A vida da menina. E é aquilo que nós precisamos, amados, fazer. Chamar Jesus para a nossa casa. Amém? Vamos chamar Jesus para a nossa casa. Vamos chamar Jesus para a nossa vida. Vamos chamar Jesus para o nosso aprisco. Quem sabe teu aprisco está que nem aquela menina lá. Está morrendo já. Chama Jesus para o teu discípulo. Quem sabe teu discípulo está morrendo. Chama Jesus para ele. Está precisando do quê? Jesus. O que está precisando do casamento? Jesus. O que está precisando lá? Jesus. O que está faltando lá? Tem tudo. Não, está faltando Jesus. E aquele homem foi lá. Contrário a tanta coisa ruim que estava indo e vindo contra ele. Mas ele não desiste, ele permanece, ele insiste, ele vai até o fim. E graças a Deus ele recebe alimento de Deus, palavra de Deus, para animar ele. Então não para de enxertar a palavra, amém? Jesus está falando com ele, não desanima, rapaz. Não desanima, crê somente. Olha, a tua filha vai viver. É a palavra de Deus, meus amados, que nós precisamos para encher o nosso coração, nossa alma de alegria, de paz, amém? É estar nos cultos, é estar a jornada de oração, estamos lá buscando mais de Deus, nos enchendo de Deus, conferência, eu não perco conferência de jeito nenhum, de maneira nenhuma, eu fui o primeiro, graças a Deus, tem que dar o exemplo, né? Eu fui o primeiro a fazer a minha inscrição, vou fazer o teste online, deu certo, glória a Deus, minha família, todos meus amados, vamos botar Jesus, vamos encher o nosso coração de Jesus, amém? Vida, trazer vida para a nossa casa, trazer vida para a nossa vida. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar a Deus. Amém? Pai precioso foi esse. Que pai precioso. Que precioso pai foi Jairo. Lutou pela sua casa. E fez a coisa mais importante que todos devem fazer. Levar Jesus para a sua casa. E ele conseguiu levar Jesus para a sua casa. Que Deus nos agracie. Que venhamos receber do Senhor aquilo que para nós Ele prepara, amém? Meus amados, nós vivemos um tempo de morte. Nossos filhos correm muitos riscos. Eu digo filhos são os biológicos ou os do coração, mas também os espirituais. Que nós venhamos batalhar, que nós venhamos lutar. Que o Senhor vá conosco, amém? Em nome de Jesus, eu quero orar a Deus e nós vamos ter um tempo de orarmos ao Senhor, amém? Conta aquela história do menino que estava viajando sozinho no avião, né, no meio da tribulação, só adultos. Ele estava sentado ali na maior tranquilidade do mundo, maior sossego do mundo. Aí chamou a atenção de um adulto que perguntou para ele, disse assim, olha, nós passamos por turbulência, tempestade, e à noite você nem percebeu que nós estamos no avião com tanta turbulência e tudo mais. Ele assim, isso tu fica tranquilo e sem medo, por quê? Aí o menino respondeu, por que eu deveria ter medo? Por que eu tenho que ter medo? O meu pai é o piloto desse avião, né? Por que eu vou ter medo?
Jesus é o piloto da minha vida. Ele que coordena, Ele que dirige. A minha vida está na mão dEle. Eu fiz um convite para Ele e Ele aceitou, Ele recebeu. Eu convidei Jesus para governar a minha vida, para dirigir a minha vida. A minha vida está na mão dEle. Eu quero nesta noite, antes de nós orarmos, eu quero fazer um convite. Quero fazer um convite para quem hoje quer entregar a vida e quer entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Quem nunca fez esse convite de entregar a vida para Jesus e que gostaria de receber Jesus, aceitar Jesus, eu quero fazer essa oração hoje. Não sei se vocês já observaram algumas empresas, por exemplo, que estavam indo tão mal o negócio, estava indo ruim, e de repente os clientes até foram embora, não voltaram mais. Aí alguém comprou um novo proprietário. Ele coloca o seguinte, para mostrar que a coisa vai mudar, ele coloca uma placa na frente do estabelecimento. Está escrito assim, sob nova direção. Que esta noite a gente venha colocar também assim, uma placa, sob nova direção. A partir de agora é Jesus. Jesus é que comanda essa vida. Jesus é que coordena aqui. Quantos gostariam de colocar a sua vida sob nova direção, a direção de Jesus? E gostariam de hoje aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, entregando a vida e o coração para Ele? Levanta a mão, nós queremos orar por você, amém? Ali temos uma mão, duas mãos ali, glória a Deus por isso. Nós temos aqui mais uma pessoa dizendo, eu também quero, em nome de Jesus, graças a Deus. Mais alguém? Nós queremos orar por você que hoje quer entregar a vida para Jesus, o coração para Jesus, amém? Quero convidar vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente, amém? Mais uma aqui, glória a Deus, pode passar aqui. Acompanhe essas pessoas por gentileza, para que elas não venham aqui sozinhas, mas venham acompanhadas, até porque sempre queremos que sejam acompanhados. Nós queremos orar por essa preciosa, linda decisão que você toma hoje. Diz assim, eu quero estar sob nova direção, a minha vida sob a direção do Senhor Jesus, sob a condução do Senhor Jesus. Assim eu quero que a minha vida esteja. Eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu coração para Ele, eu quero pertencer a Ele, eu quero ser nova criatura em Cristo Jesus, eu quero servir a Ele, eu quero entregar-me por completo, por inteiro a Ele, eu quero ser um servo, uma serva dEle. Chega da minha vida de andar como estava. A partir de hoje eu quero Jesus, e a partir de hoje eu necessito Jesus. Só Jesus é que pode mudar o caos, a tristeza, a angústia, a morte em vida. Alguns de vocês não estão vivendo, vocês estão vegetando. Vocês vivem uma vida de sofrimento dia após dia. Você não vê a hora de passar aquele dia, terminar aquele dia para terminar a angústia. Mas no dia seguinte começa um novo dia, outro dia de angústia, e não para, e não para, e não para. Mas a partir de hoje eu profetizo uma mudança. A paz de Cristo entrando no teu coração. A tua vida, Jesus reinando na tua vida. Em nome de Jesus, chama como o Jairo fez. Ele chamou Jesus para a sua casa. Chama Jesus para a sua vida nesse momento. Você que precisa reconciliar com Ele hoje, andava afastado, desgarrado de Jesus, vem na frente também, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Só tem uma solução, é Jesus. Não tem outra solução, só Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ao Teu Espírito Santo eu quero agradecer e louvar, porque entendemos que é obra do Teu Espírito Santo. Tu disseste quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do erro, da justiça e do pecado. É o Senhor, meu Deus, que convence. E a minha oração, meu Deus, cada um que está aqui tomando hoje a decisão, sejam guardados, protegidos por Ti e pela Tua mão, Senhor. Livra, meu Deus, de todas as angústias de morte que cerca a sua alma e a sua vida, Pai. Por eles eu oro, por eles eu intercedo. E peço, meu Deus, uma nova direção sobre a vida deles, sobre nova direção, sob a direção do Senhor Jesus. Amém? Eu quero, meus amados, conduzir vocês a um outro momento. São 3 momentos. O primeiro momento é essa oração que eu fiz por vocês, com vocês. A segunda oração é vocês que vão fazer para Deus, para Jesus. Aí você, pastor, eu não sei ainda orar. Nós vamos te ensinar tudo. Amém? Nós vamos ensinar passo a passo com vocês. Passo a passo. Ok? A partir de agora, alguém toda semana nós vamos articular isso aqui. Toda semana alguém está ministrando com vocês, ensinando passo a passo para andar com Jesus. Aí vocês vão fazer uma oração. Então, essa oração eu vou falar e vocês vão repetir.
tá bom? Os irmãos estão aqui acompanhando vocês, vão repetir, ajudando vocês também, tá bom? Então diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou voluntariamente entregando a minha vida e o meu coração para Ti. Eu te convido, entra na minha vida e perdoa os meus pecados, salva-me e escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida. Eu quero ser cheio do Teu Espírito e uma nova vida em Cristo Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas ofensas contra Ti, e faz de mim uma nova vida. E eu quero estar sob a Tua direção, em nome de Jesus.